bosta. Seja muito bem-vindo ao Bom, o Mal e o Feio, onde eu analiso o bom, o mal e o feio do seu show semanal favorito. E hoje Dynamite. foi um show majoritariamente bom, o que é muito mais difícil de falar do que um show que foi majoritariamente ruim, porque um show ruim é só falar mal de tudo, e um show majoritariamente bom você tem que pincelar ali as partes ruins, mas enfim. A primeira luta da noite foi Outrunners contra os Bucks. Foi uma luta divertida, os Bucks conseguiram dar ritmo o suficiente para a luta para ela não cair numa parada muito chata que acontece quando tem esse tipo de lutador que segue um estilo retrô de luta ruim dos anos 80, como é o caso dos Outrunners, que nada mais são do que uma pseudo tag bosta da WWE ali no começo dos anos 90, fim dos anos 80, o que é uma estética que já é usada pela FTR, mas no caso outro tipo de tag, e já foi usado até pelos Bucks, né, que faziam ali uma pseudo-homenagem aos Rockers, Shawn Michaels e Marty Jannetty, mas que largaram isso há muito tempo e graças a Deus, porque esse tipo de negócio é uma coisa que fazia muito sucesso no meio da década passada, que 2025 eu acho que já é demais. Enfim, de qualquer forma os Bucks conseguiram carregar essa luta nas costas, deram um ritmo, venderam muito bem os golpes que esses dois malucos aí aplicaram neles, no caso o nome dessas duas crianças são Truth Magnum e Turbo Floyd, né? Maravilhoso isso aí, parabéns, muito engraçado, muito legal. E levaram a vitória no final, os Bucks. Conseguiram um final que foi muito pinfall, seguido de pinfall, umas tentativas de roubar, aí não rouba. Os Outrunners tentam ganhar na força e no final das contas o Nick e o Matt, sendo bem safos, acabam levando a vitória para casa com um TK Driver no Floyd. Depois da luta ainda teve uma aparição do Okada, que apanhou dos Outrunners e do Swerve, mas foi nada demais também. Não entra na parte boa, só vale a menção. Outra luta que foi boa, surpreendendo pelo menos a mim, porque eu não espero nada de John Moxley, foi a luta entre o Hangman Adam Page e o John Moxley, valendo o título mundial da AEW, que aconteceu no meio do show. Não foi uma luta espetacular, como eu vi todo mundo falando no Twitter. Quando as pessoas falaram no Twitter, parecia que realmente era assim, um clássico dos clássicos. Mas foi uma luta bacana. Ao exemplo dos Bucks nesse combate, eu acho que o Hangman faz um trabalho bom o suficiente de não deixar a peteca cair com o Moxley. Eu acho que o Mox, dependendo do oponente, ele consegue fazer uma luta boa. O Orange Cassidy é um cara que consegue tirar lutas legais do Mox, apesar da luta deles dentro desse reinado de campeão mundial não ter sido lá muito legal, apesar de ser um pouco também overbooked, e eu odiar o termo overbooked. A luta deles pelo título internacional, que agora não existe mais, lá quando o Orange Cassidy perdeu o título pela primeira vez, foi muito boa. E eu acho que o Mox tem alguns oponentes seletos com os quais ele trabalha que dá um samba. E o Hangman, pelo menos nessa luta e na última que eles tiveram ali no Texas, provou ser uma dessas pessoas. A luta se escorou muito no medo de todo mundo do John Moxley recuperar esse título, levou isso até as últimas circunstâncias, tanto com interferência, que a gente achou não, né? A AEW tentou ali escamotear que não ia ter e teve de qualquer forma, mas também usando ali uma resistência do Moxley, que é um cara que dentro da kayfabe da AEW é durão pra caralho e consegue aguentar vários golpes, aguenta porrada, então essa pose de um cara visceral, ultra mega resistente, adicionou essa luta, quando em alguns combates ela acaba fazendo a luta piorar. De qualquer forma, eu acho que o destaque desse combate novamente é o Hangman, não só pelo trabalho dele de ringue por si só, a execução dos golpes ser muito limpa, o jeito que ele conduz a luta ser muito fácil de assistir, ele ser um cara que agora tem uma personalidade interessante o suficiente para acompanhar a habilidade que ele já tinha no ringue, mas também porque ele traz um tipo de característica que é chega a ser curioso, é uma certa fragilidade que ele traz por trás dessa pose de machão. Eu acho que ele consegue mostrar que ele é um cara durão, mas que ele não é invencível. E eu acho que às vezes falta isso um pouco nesses main events. Assim, ele não é um cara invencível, ele só é um cara que, por trás de toda aquela pose de fodão, ele tem uma força de vontade muito grande. E aí é isso que ajuda ele a dar porrada, porque ele é foda. Então, isso foi muito bem usado nessa luta. E foi, como eu disse, um combate que não teve também as outras coisas que você teve no Texas, né? Era uma luta normal. E aí eles tiveram que usar do wrestling mesmo. Eu acho que a execução de alguns golpes do Moxley é muito ruim. Eu não gosto do ritmo dele de luta. Eu acho que é uma coisa amorosa. E ele usa muito como muleta essa característica de ser um heel metódico, só pra ser um cara que fazia isso quando era face também. Então, não é um estilo de luta que me agrada, mas funcionou
como eu disse anteriormente, nesse combate contra o Hangman. E por o Hangman conseguir transitar entre vários estilos de luta, acho que isso que faz o combate funciona bem. Uma ótima luta de meio de Dynamite. A gente também teve uma luta entre a Toni Storm, a Alex Winter contra a Athena e a Billie Starkz, que foi divertida. Eles deixaram ali a Toni Storm e a Athena sem trocar muita porrada. Trocaram um pouquinho até o final da luta. Foi a Athena dando o finisher na Toni Storm e vencendo o combate. Mas as interações dela ainda são mediadas através da Billie Stark e agora da Alex Windsor, que chegou aí para ajudar a Timeless Toni Storm. Foi uma luta até que rápida, mas foi bem divertida também. E principalmente porque a Toni Storm e a Athena são duas lutadoras que não estão assim muito conectadas com a realidade. O personagem das duas é uma coisa meio megalomaníaca. E eu acredito que dentro da EW os melhores lutadores que apresentam os melhores resultados são esses lutadores que conseguem não interpretar um personagem muito fora da casinha, mas eles efetivamente são esses personagens fora da casinha. Eu tô fazendo umas outras coisas, preparando outros vídeos aqui pro canal, e eu tava analisando o começo da Timeless Toni Storm. Quando ela começa, ela é a Toni Storm interpretando uma lutadora que age que nem a Norma Desmond do Crepúsculo dos Deuses. E hoje em dia ela já é essa lutadora. Ela não precisa, não parece que ela tá interpretando alguém que tá ali fora da casinha. Você efetivamente borra totalmente essa linha do lutador e ela parece acreditar muito naquilo que ela tá fazendo. E a Athena também é uma lutadora muito megalomaníaca nesse sentido de, eu sou a campeã eterna da Ring of Honor, eu tenho aqui uma Minion que eu fiz lavagem cerebral e ela trabalha pra mim. Isso funciona quando você coloca essas duas características pra bater de frente uma com a outra. E dentro dessa luta você teve momentos assim, como eu disse, elas não interagiram muito, mas ver esse tipo de interação num show semanal para evoluir essa história que vai se arrastar até não sei quando, porque esse contrato não tem uma data de validade, ou se tem, sei lá, até ano que vem, mas não tem assim um pay-per-view que você, aqui você ganha aqui, você vai lutar nesse outro. Então a gente não sabe até quando vai esse negócio do cash-in. Logo, a gente gostar dessas interações entre a Toni Storm e a Athena é muito importante porque não se sabe até quanto tempo pode se arrastar isso, e a gente ainda tem que contar com o fato de que a Mercedes Moné pode entrar de volta nessa equação. E é outra personagem também desse estilo e eu adoro. Adoro, eu acho que essas são as coisas que mais me divertem, não só na luta livre em geral, mas principalmente na EW. O Hangman é um exemplo disso, o Swerve é um exemplo disso, o Okada é um exemplo disso, essas três lutadoras que eu citei são exemplos disso. Você tem exemplos que não são tão isso, mas que são também de ótimos lutadores, como a Chris Statlander, que eu acho que não é tão fora da casinha assim. Até o próprio Willow Nightingale, que tem uma personalidade muito cativante, mas não tem uma característica tão pessoa totoca das ideias, entende? Acho maneiro e apoio totalmente. Cara, na parte ruim do show, eu não quero voltar a falar da feud entre o MJF e o Mark Briscoe, então não falarei. Mentira! O MJF tá aí, só pra eu atualizar vocês, com várias questões com a Hurt Business, pra ver se ele vai continuar no grupo, eles estão tentando tirar ele do grupo, o Shelton Benjamin tá puto com ele, o Bob Lashley também não tá feliz com ele, o MVP não apareceu, então ele tá nessa encruzilhada com a Hurt Syndicate, e além disso ele tá ali, eu não sei porquê, tentando conseguir uma luta com o Hangman Adam Page sem usar o contrato. Eu acho que eles estão queimando tempo pra chegar em algum ponto, ou passar de alguma field ali do Hangman. Parece muito um filler até acontecer alguma coisa importante de verdade, aí eles darem um start nessa field. Porque não parece algo que tá organicamente acontecendo quando você assiste. Mas eu não vou me estender muito nisso aqui também, porque eu já falei mal várias vezes semana passada e não quero ficar me repetindo. A luta do Mark Briscoe com o Ricochet foi legal, mas não tão boa pra botar lá no bom. E eu acho que o pós-luta foi muito anticlimático. E o final do Dynamite foi muito anticlimático, com o MJF atacando ele, aí depois o Swerve vem fazer o save. E de repente acabou o show. Eu acho que foi um main event anticlimático. Eu acho que se essa luta tivesse sido no meio, que não dava pra ser porque senão o Hangman vir ajudar e depois ter a luta com o Moxley, talvez não fizesse muito sentido. E eu gosto do posicionamento da luta do Hangman e do Moxley no meio do show, mas sabe, foi um main event que assim, você teve várias coisas importantes no show e ao invés dele subir, ele desceu a ladeirinha. Então no final do show parecia uma coisa muito pouco importante. E apesar do Mark Briscoe ter ganhado do Ricochet, eu não
tenho, assim, a impressão que a EW tá tão ligada nele a ponto de dar uma função muito importante pra ele, além de ser o que o MJF tá fazendo até ele pegar esse título ou até ele gastar essa oportunidade, sacou? Cara, é engraçado porque é o mesmo problema, só que com outra pessoa. O Christian Cage ele veio fazer uma promo pra falar sobre a traição da stable, que era a família dele lá, e agora eu acho que se chamam Cage, mas eu não entendi se eles são esse não. É a stable lá do Nick Wayne, o Kip Sabian, a mãe do Nick Wayne e essa galerinha aí. Eles até atacaram o Christian depois, deram um concerto nele, ficou por isso mesmo. Mas, antes disso, o Christian Cage veio ao ringue falar com o Tony Schiavone pra explicar os motivos dele. Ele falou: "Não, eu sou realmente uma pessoa ruim". E aí ele passa um bom tempo falando sobre o Nick Wayne, falando sobre por que ele fez o que fez, falando várias questões ali sobre: "Ai, porque seu pai morreu, porque sua mãe, ó, eu comi sua mãe". E outras coisas que sim, entra na mesma coisa que eu falei semana passada, é o mesmo tropo batido. Era um problema quando o Christian começou com isso lá em 2020, Guaraná com rolha, porque entra num tipo de segmento que não tem muita substância. No final das contas, eu entendi que o Christian tá decepcionado com o Nick Wayne, mas a parte isso é só um cara falando de coisas que no final das contas não são muito interessantes e não evoluem muito, não, nem o personagem dele, nem daquelas pessoas que ele tá tentando desenvolver. E eu acho que isso é muito problemático. Tem uma entrevista do Paul Heyman que ele fala que uma chute promo ou algo que lamba, olha que delícia, a realidade, sem se conectar com as storylines ou se conectando muito pouco, é algo muito Vince Russo. Eu tendo a concordar que é um negócio ruim. Leia-se Vince Russo como coisa ruim. Porque, no final das contas, ele falou um monte de coisa, ele esbravejou, e não evoluiu essa field. A mesma coisa que a gente sabia quando eles atacaram é o que a gente sabe agora. Ele também falou do Edge, que eles são iguais, mas diferentes. E isso só vai levar a uma conclusão que a gente já sabe qual é, que é eles se juntarem, baterem no Nick Wayne e no Kip Sabian, ou baterem na FTR, ou baterem em todo mundo, e ficar protelando isso com passagens de segmento que interrompem um show de luta livre para me entregar pouquíssimo, coisa que me incomoda muito. Eu sei que nesse tipo de show semanal, modelo WWE, WCW, AEW, TNA, vê-se a necessidade de entregar segmentos, de entregar promos, de entregar video package e outras coisinhas mais. Só que quando você tem lutas boas intercaladas com segmentos de merda, eu prefiro só ver as lutas. E aí você faz um show de 1 hora, que não vai me cansar, que eu vou ver e eu achar saborosíssimo, e me economiza esse tempo. Porque eu queria ver o GP da Austrália de 2000 e não consegui passar da terceira volta. Eu espero que você esteja feliz aí, W. Eu espero que você esteja feliz. Bom, gente, então é isso. Muito obrigado para quem assistiu até aqui. Lembre-se de ativar o sininho, se inscrever no canal, deixar um like, deixar um comentário e também acessar os outros produtos do WrestleBR, o WrestleBR.com e os podcasts lá no Spotify, o Terceira Caída, o Conto dos Quatro Cantos e o Bar e Lanches. Certinho? Forte abraço.